Estamos de volta com o nosso canal aberto desta semana, programa semanal aqui na grade da programação da Vale TV, onde aos domingos, 9 da noite, você confere o programa inédito e durante a semana, na grade da nossa programação, você confere diversas reprises. Também você pode acessar o nosso canal no YouTube e assistir quando quiser e quando puder. Na íntegra, está lá em 4 blocos divididos o nosso canal aberto semanal. Doutor Leandro, uma bela história a gente ouviu no primeiro bloco, até a gente brincava agora no intervalo, que são 88 para ele nos contar, né? Vamos ver se a gente consegue resumir até o final do programa. Mas eu acho que tudo isso são ações que levam para ele ter a qualidade de vida que ele tem hoje aos 88, né? O envelhecimento. Foi uma soma, né, O envelhecimento é um processo, né, que a gente vai construindo ele ao longo de toda uma vida. Não é tendo uma vida desregrada, sem propósito, uma vida preguiçosa, tu vai chegar lá na idade do Alice, 88 anos, e de uma hora para outra vai ficar bem. Então é o resultado de diversas escolhas e atitudes que a pessoa tem ao longo da vida. E o interessante do Alice e de outros idosos que infelizmente a gente percebe por aí, é que eles preservam um nível de capacidade cognitiva, né? Ou seja, capacidade mental de resolver problemas, de interagir, de aprender, uma capacidade cognitiva que impressiona, né? Hoje a gente vê idosos aí que mentalmente nos impressionam muito, né? A gente tem o Papa Francisco com quase 80 anos, a gente tem empresários aqui no Vale com mais de 80 anos trabalhando, a gente tem médicos com mais de 70 anos na ativa, né? A médica que fez o parto da minha filha tinha 74 anos. Na banca do mestrado tinha um de 80 e meu orientador tinha 76. Tipo, pessoas assim, passam de 70 anos e se mantêm muito ativos, né? Acho isso bem interessante, destacar que a nova terceira idade, ela vem não só com a capacidade física, mas com a capacidade mental muito boa, né? E interessante, acho que a Daniela há pouco concluiu um mestrado justamente sobre isso, né? Sobre a questão de cognição em terceira idade. Se ela puder comentar para a gente essa nova mente da terceira idade, né? Ok, eu acho que como tu citaste, realmente é essa questão, né? O envelhecimento é um processo. Eu acho que quando tu entende que as questões são um processo, não é quando eu me aposentar ou quando é o momento que eu tiver mais tempo, né? Ou uma questão financeira, mas se nunca me permitia poder traçar na minha vida tanto a questão física quanto mental e cognitivamente. E o que são as nossas cognições, né? Ela vem a buscar algo da atividade neural, onde esse cérebro ele tem que estar ativo, onde ele se permite a poder estar com uma consciência, onde frente às nossas questões do dia a dia, as atividades de vida diárias são muito importantes, onde eu posso dar conta. Então, quando se pensa que uma terceira idade ativa, é quando poder entender que se pode aprender sempre, não tem um limite de aprendizado. Então, eu busquei muito no meu mestrado, né, onde se buscou muito esse efeito da qualidade referente aos idosos, né, mas de uma questão assim, como é que está esse desempenho cognitivo numa determinada população e determinadas idades, né, distintas, e onde se encontra muito hoje que esse idoso, né, esse envelhecimento, ele pode ser ativo, mas de uma condição que ele buscou algo para a sua vida. O que seja isso, né? Dentro de uma conduta de sua vida, onde tem efeito alimentação, atividades, o efeito das pessoas nos citarem que muitas vezes acha que pode ainda aprender uma nova língua, pode ainda exercer uma atividade de música, até mesmo yoga, como o senhor Alício ali comentou, né? Poder se permitir. E onde tu tem esta condição, tu começa a entender que eu não tenho um cérebro, uma atividade cerebral que tem um limite, mas eu posso cada vez mais explorar ele. Então, a gente entende que são áreas que se comunicam, interligam, onde poder fazer planejamento, me orientar, fazer metas, ter objetivo, essa é uma questão de uma atividade cognitiva ativa, né? Porque hoje se sabe, né, que a população, a Organização Mundial da Saúde, cada vez mais já lança estatísticas e através da ciência é uma busca que se sabe que a população vai triplicar, né, 2025, 2050. Então, nós vamos ter uma população mais do processo do envelhecimento, onde as pessoas vão
ter que buscar seus recursos, porque isso é dado, isso é uma realidade, né? Mas onde as pessoas vão poder entender o seu lado emocional, ativo, cognitivo, onde ela vai poder cada vez mais se permitir a fazer coisas novas, mas com uma cognição boa. Então, é manter esse cérebro ativo. Quanto mais atividade, a educação, né, o preparador físico sabe muito bem que essa é uma questão física, né, e da questão do equilíbrio, se sabe também das funções, muito da parte do cerebelo, onde tem grandes questões da parte motora, que é extremamente importante, né? O efeito queda para um idoso é muito prejudicial, né? Se quebra um fêmur, e a partir disso ele pode entrar num adoecimento quanto à ansiedade e depressão, e também afeta as funções cognitivas, né? Janaína, tu sente isso no teu dia a dia lá, nos teus pacientes, clientes? Ah, com certeza. E escutando o relato do seu Alício, o que eu achei interessante é que ele falou de a pessoa escolher o que lhe dá prazer. Né? E isso é muito importante, escolher uma atividade que lhe dá prazer. Ele comentou que não gostava da parte da musculação em função da música, do som alto, mas buscar coisas que lhe agradam, que o senhor teve a percepção de quando o senhor fez a natação, de que sentiu água no corpo, que isso deu uma sensação gostosa. E aí, depois, devido à sua rotina, que apesar de ser jovem, né, 25, 30 anos, já teve a crise do pânico e teve a percepção de conseguir ver isso, que foi muito bom, e aí buscou outras atividades como a yoga, que vamos dizer assim, resgatou o equilíbrio. Então, tudo isso hoje é essencial para a gente se manter ativo e se manter bem. Então, a gente tem aí um relato, uma prova viva de que hoje ele está super bem, ele consegue fazer as atividades da vida diária e a parte cognitiva também. Tanto é que ele fala super bem, ele está aqui entre nós. Com quantos anos? 88. Imagina, 88? 88. 88, nossa, que maravilha. Então, que a gente possa ter toda essa disposição quando a gente chegar nessa sua maravilhosa idade. Doutor Leandro, eu tenho uma metodologia que eu aprendi com a mamãe, que a gente vive 40 e se cuida 40. Eu cresci ouvindo isso. E quando eu cheguei aos 40, eu cortei o álcool, por exemplo, há 8 anos. Eu estou com 48, eu não bebo mais álcool há 8 anos. Mudei umas questões de alimentação. Bebida que contém álcool também. Não. Cortou totalmente o álcool. Nem bebida que contém, tá certo. A água, eu acho que é o grande milagre da vida, né? É o principal líquido, assim. Mas a gente é o que a gente come. Inclusive, numa palestra sua recente, que eu tive o privilégio de assistir, direcionada especificamente às mulheres, mas não deixa de ser ao ser humano, né? Mas tinha pontos que são específicos das mulheres. O senhor comentou muito a questão da alimentação, né? A palestra era sobre justamente, no Dia da Mulher, era sobre a questão do equilíbrio, que as mulheres têm uma série de dificuldades. Até eu não pude, a Daniela também, no mesmo dia da Mulher, teve uma palestra da Liga Feminina de Combate ao Câncer, lá no Santuário das Mães. Acho que as palestras foram mais ou menos no mesmo horário. E justamente foi apresentada essa questão do adoecimento feminino e também mostrado alguns caminhos pelos quais as mulheres poderiam resgatar a questão do equilíbrio e o equilíbrio como sinônimo de saúde. A gente viu que, antes de qualquer coisa, a busca da saúde como uma forma de se fortalecer e de não cair no adoecimento no qual a gente vê as mulheres hoje ultrapassando, inclusive, os homens em diversos aspectos. A alimentação, ela, assim como a parte psicológica, a parte de exercício físico, de atividade física, a alimentação é um dos pilares do envelhecimento. Se a gente não se alimenta bem, engorda, fica com obesidade, fica com sobrepeso, tem problemas metabólicos como diabetes, pressão alta e por aí vai. Através da alimentação a gente consegue o quê? Evitar doenças, né? E se fortalecer para que doenças não surjam. Então é fundamental. E, por exemplo, muita gente, muito idoso pensa, estou com 60 anos, não me cuidei tão bem, agora já era. Um recado interessante para os telespectadores é o seguinte, que mesmo com 60, com 70, com 90 anos, vale a pena o investimento na questão de organizar a alimentação e também buscar um nível de exercício físico ou de atividade física diária. O retorno ele virá.
Então, muito importante isso. A gente sabe que tem algumas dicas para envelhecer bem através da alimentação, né? E as pessoas estão tendo acesso a essas informações, felizmente. Seu Alício, o senhor comentava conosco de toda a preocupação que o senhor teve para chegar na yoga, que foi assim a sua grande... o seu up, né? Mas Ainda tem muitas situações até chegar na yoga, continuando a história dos 88, hein? Mas eu sempre fui um curioso. Isso é muito bom, né? Tinha uma biblioteca enorme. E a briga era minha mulher. Para que comprar mais livros? E outra coisa, como eu era curioso, digo, puxa vida, mas se aqui nessa escola eu fiquei 3 anos, é bom? E lá no professor Cosmélio, fui para lá para ver como é que era lá. Lá eu vi que tinha outras coisinhas a mais. Então, eu fui aluno de yoga 15 anos, aluno em Porto Alegre. Aí eu fiz uma convicção comigo. Quando eu me aposentar, eu vou lecionar yoga Vai por convicção. compartilhar esse seu conhecimento. Eu peguei 36 sementes de melancia, que o meu contador diz, daqui a 3 anos você faz 36 anos na carteira profissional. Cada mês eu pegava uma semente e jogava fora. O que eu vou fazer? Pegar outra semente, 36. Trabalhando minha mente para saber qual o meu pulo depois. E foi indo que chegou num certo tempo e disse, puxa, mas você só começa a tirar curso. Vai tirando curso para tu poder dar yoga com convicção e sabendo melhor o que tu já aprendeu. Foi o que eu fiz. Mas eu tive que parar porque minha casa lá na Maurício Cardoso foi demolida. Ah, é? Para fazer prédio. Para construir mais um arranha-céu na Tá nossa lá, Beverly tá Hills. lá com 20 andares, há 2 anos e meio, me correram de lá. E 8 anos depois, 8 meses depois, morando aqui no centro, minha esposa mora. E eu estou pensando em casar. É mesmo? Ah, olha. Essa é de fato o tema aqui, ó, é a nova terceira idade, né? Que está nativa. Porque eu sinto que eu preciso ter uma mulher Uma companheira do lado. para tudo. Eu sinto, né? Mas aí está o problema. Né? Não é fácil. Depois que você tem um certo nível de cultura, tu também é exigente, né? Sim. E elas são exigentes também, sabendo quanto que você ganha. Tem esse pequeno detalhe aí. Agora, eu trato com o meu amigo aqui, né? Estou muito bem de saúde. Ontem faltou, e ali no meu prédio faltou luz. Eu desci e subi 3 vezes as escadas. A pé e não sinto nada. Nada. Mas porque eu levo a sério. Eu não posso ser, eu vou pensar. Não. Quando eu dava aula, eu fazia uma entrevista. A pessoa chegava, porque eu me lembrava como é que o médico me atendia, né? Eu chegava, doutor, eu lhe pago todo mês aqui, o senhor me escuta, não diz nada. Como é que funciona isso? Diz ele, pega uma bola de gude, joga na parede, para quem que volta? Digo, para mim. Joga de novo, para quem que volta? Digo, para mim. De tanto tu falar, tu te dá conta do teu problema. Então, E tu mesmo vai administrar aí ele. eu comecei, quando fazia entrevista para yoga, chegava lá, porque não sei o quê, eu quero isso igual. Não é aqui comigo, é com psicólogo, ou é com psiquiatra. Não, mas o senhor quer fazer yoga. Não é aqui comigo. Eu era bem chato nisso. Acho que o Alice pode contribuir com a posição dele, né, sobre o tema, sobre os novos idosos. Uma vez eu perguntei para ele se ele tinha amigos e tudo mais, como ele fazia para conversar. Daí foi bem engraçado, porque na posição do Alice ele consegue enxergar os erros que os outros idosos cometem.
aquela questão de ficar na praça falando besteira, reclamando da vida. O Alisson, ele já percebeu que aquilo não ia fazer bem para ele e meio que se afastou para outros caminhos. Tipo, procurar até conviver com pessoas mais jovens, desafios, ser voluntário e tudo mais. Ele viu que alguns comportamentos que muitos dos homens, principalmente aqui no Novo Hamburgo, adotavam, que moram ali perto do centro, para ele aquilo viu que não era algo bom. Ele se afastou e foi procurar coisas assim que promovem mais o envelhecimento ativo, né? O voluntariado, a atividade física, conversas com pessoas mais jovens. Então, esses relatos do Alisson eu acho muito interessante, né? Porque como ele era um curioso e sempre foi inquieto, né? Um pouco assim não acomodado, ele mesmo ao longo dos anos viu o que seria bom para ele ou não. E engraçado que a maioria dos idosos que eu conheço, que ele reclamava que não fazia amizade por tais motivos, realmente são pessoas muito mais doentes que ele, que vivem com queixas, né? O Alisson já procurou um caminho diferente nos últimos 10, 15 anos, então eu acho isso bem positivo, ele ter percebido o que ia fazer bem para ele ou não, e hoje ele colhe os frutos, com certeza, das escolhas que ele fez, né? Por exemplo, eu fui convidado para CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu entrei na CVV, fiz aqueles cursos. Para ser voluntário deles lá? Mas aí eu entrei e saí 2 vezes. Mas eu, logo no primeiro curso que eu fiz, eu olhei que cada um daqueles que estavam começando o curso estava tentando resolver, estava querendo entrar na CVV, mas para resolver seu problema. E não, eu observei. E eu era um deles também. Porque o grande objetivo lá é resolver o problema dos outros, ouvir os outros. Eu peguei e saí, porque eu vi que não era bem aquilo. Depois que eu perdi a esposa, eu encontrei a direção da CVV. Tu está viúva, Alice? Estou. Não quer voltar para a CVV? Volto. Fiz outro curso. Tudo igual. A primeira reunião que teve, eu tive a ousadia de dizer para o chefe da turma lá, disse assim, olha, vou dizer uma coisa aqui. Hoje eu estou observando, primeira vez, igual da outra vez. A fulana veio aqui, falou do problema dela, chorou, essa disse não sei o que, chorou, essa não sei o que. Todo mundo que vem aqui para trabalhar como voluntário, falei na cara deles. Estão aqui, mas a finalidade deles é resolver um problema seu. O próprio problema. Mas eu entrei. Fiquei o quê? Um mês e meio, 2. Foram 10 finais de semana, não eram 10 aulas? Hein? Era aula todo final de semana, todo domingo? Lá no Câmara de Vereadores, das 8h30. Mas eu notei o seguinte, que queriam fazer acho que você escreve naquela revista que eu leio bastante. Fundamental? Eu já escrevi nessa revista. Ah, bacana. A Morte. Tem um artigo lá, A Morte foi escrito por mim. Sim. A Morte. Tá. Né? Lembro do seu texto. Esse foi escrito por mim. Bom, então eu notava lá, eu voltei de novo. Aí começou aquele negócio. A maioria dos telefonemas, umas coisas assim, mas não pode dar opinião, não pode falar. Tem que ouvir todo o tempo sem falar nada, só ouvir. Mas eu cheguei a uma conclusão assim, bem clara. Mas escuta aqui, o que está adiantando eu aqui? Só ouvir. E a maioria dos telefonemas, 70% vinha em torno de sexo. Telefonema que eu recebi. E a gente tem que escutar aquilo, escutar. Eu cheguei ao ponto de dizer, não, terminantemente não me serve isso aqui. Isso não é um ambiente para mim, eu não sirvo para esse negócio aqui. Peguei e saí. E hoje eu estou com uma coisa assim, eu tenho muito sonho à noite que estou dando aula. Puxa vida, passo a noite dando aula de yoga, eu digo, mas que droga! Quer dizer, o que é? Uma coisa latente em mim, que eu preciso voltar a dar aula. Porque eu gosto, porque eu conheço,
porque eu tenho determinação e eu conheço e sei que aquilo que eu fiz, eu ajudei. Ajudei muita gente que eu encontro. Outro dia no Big, sem querer, 4 ao redor de mim. Chegou um, ó professor, chegou outro, ó professor, outro, ó professor. Né? Então eu tenho vontade de retornar, mas tem um detalhe. Aqui no nosso meio, o velho não tem valor. Ele é careca, está velho, ele é descartado. Eu vi isso com os médicos da Unimed. Todos os médicos fundadores da Unimed, que chegou a uma certa idade, eles não tinham mais clínica. Não é que eles não, mas a nossa juventude, nosso povo, quer jovens. Velho já era. E gozado, lá na sede do yoga, lá no Oriente, o velho é o sábio. É o que tem a experiência para passar a verdadeira yoga, né? Exato. Então, mas acontece isso, né? Eu ainda tenho vontade, né? A Blaut, né? Olha aí, quem sabe, né? Vamos ter que arrumar um espaço para o nosso professor de yoga aqui para voltar na ativa aí. Isso aí que vai funcionar. Vai, com certeza. Nós vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos na sequência com o nosso terceiro bloco do Canal Aberto, essa semana debatendo a nova terceira idade. Temos aqui um nativa, né? Querendo voltar aqui a ser professor de yoga, o seu Alício Arruda e Silva, entre os participantes. Voltamos na sequência.